Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, agora à noite, a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Querido Deus eterno Pai, nós realmente precisamos escolher. Deus tem nos dado o livre arbítrio. Josué disse para o povo: escolhei hoje, escolhei agora a quem sirvais. Josué deu ao povo duas opções, e Deus está nos dando essas opções também. Eu peço ao Pai que cada um de nós, que tem consciência, possa fazer a escolha certa, neste momento da nossa vida, neste período em que estamos vivendo. Peço ao Pai que façamos a escolha correta, para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos e da nossa próxima geração. Que hoje à noite, ó Pai, seja realmente um dia de decisão e possamos fazer a decisão certa. No nome de Jesus, amém. Quando Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais, Israel estava vivendo o apogeu da sua vida espiritual, um dos seus melhores momentos espirituais desde que havia saído do Egito. Logo depois da morte de Moisés, Israel conquistou a terra prometida através da liderança deste homem chamado Josué. Josué foi um grande líder, talvez um dos melhores líderes de Israel, porque antes de tudo, ele aprendera a ser um grande servo. Ele passou primeiro pela escola de Moisés, e só depois ele se tornou o grande líder Josué. Por causa do pecado, Israel peregrinou 40 anos pelo deserto. Uma viagem que teria sido apenas de 40 dias, acabou durando 40 anos, por causa da rebeldia, da desobediência, da murmuração daquela gente. E acreditem ou não, apenas 2 pessoas que saíram do Egito, mais de 3 milhões de judeus que saíram do Egito, apenas 2 judeus ainda sobreviveram 40 anos mais tarde para adentrar a terra prometida. A primeira geração, incluindo Moisés, Arão e Miriam, morreu antes de tomar posse da nova terra. O verso 31 diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Incrível, Israel não havia servido a Deus todos os dias de Moisés, mas Israel serviu a Deus todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, ou seja, todos os homens que estavam trabalhando ao lado de Josué e ajudando na liderança da nação, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Assim que a terra foi conquistada, Josué resolveu fazer um novo pacto entre o povo de Israel e o Deus de Israel. Por causa do pecado, irmãos, na nossa vida, nós também precisamos estar sempre renovando o nosso conserto com Deus. Não adianta a decisão que você fez há 10, 20 anos atrás. Para a salvação, ela é eterna. Para a salvação, ela dura para todo sempre. Mas para a nossa consagração e dedicação a Deus, nós precisamos também estar sempre renovando o nosso pacto, por causa do pecado. É por isso que estamos constantemente visitando o altar dentro da casa de Deus. É uma maneira de estarmos renovando o nosso conserto com Deus. O pacto foi este: vamos nos consagrar a Deus. Israel decidiu se consagrar a Deus, e consagração é um ato através do qual uma pessoa há de dedicar a sua vida para adoração e serviço a Deus, há de dedicar a sua vida para viver por Deus.
Há muitos caminhos na vida, há muitas escolhas, mas apenas um caminho que conduz à verdadeira paz com Deus e com os homens. E Josué fez questão de apresentar 3 caminhos, 3 opções, 3 religiões diante do povo e disse: escolha uma dentre estas. E o que é religião? É o que eu e você oferecemos para Deus. Salvação é o que Deus oferece para nós, mas religião é o que nós estamos oferecendo para Deus. Por isso que talvez a minha religião não seja a sua, porque nós não estamos oferecendo as mesmas coisas para Deus. Frequentamos a mesma igreja, mas não quer dizer que tenhamos a mesma religião. Religião é o que você está oferecendo para Deus nesta noite. E Josué, para nos ajudar, ele destacou 3 caminhos, 3 religiões, e ele disse: agora escolha uma dentre estas. A primeira opção é a religião de si mesmo, é a sua própria religião, com a qual você nasceu e com a qual você está vivendo. Ele disse: escolhei hoje. Você não pode esperar até amanhã, porque o amanhã não lhe pertence, mas escolha ainda hoje a quem você irá servir. A religião de si mesmo é a religião da própria pessoa. Cada um de nós temos uma religião. Muitos anos atrás, perguntado se cria em Deus, o ex-ministro da Casa Civil, da Presidência, não respondeu a essa pergunta. Ele não disse nem que sim, nem que não, apenas respondeu que ele foi criado com formação católica. Na década de 80, um político muito famoso concorreu ao cargo de prefeito da maior cidade do nosso país, e parecia que ele iria ganhar. Uma semana antes das eleições, ele chegou a se assentar sobre a cadeira de prefeito daquela cidade, mas no último debate, um repórter perguntou se ele cria em Deus, e aquele político, apesar de muito eloquente, perdeu a fala, ficou mudo. O debate saiu do ar, e depois vieram as eleições, e o seu concorrente acabou ganhando. Então veja você que todas as pessoas têm uma religião, nem que seja a religião dela própria, a religião de si mesmo. E muitas pessoas acreditam em Deus, mas também vivem como se Ele não existisse. São aquelas pessoas que estão dizendo: eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Em outras palavras, Jesus não precisava ter morrido pela igreja e nem ter estabelecido a igreja sobre a face da terra. Aqueles que dizem: eu não preciso conhecer a Bíblia sagrada, ou seja, Deus não precisava ter deixado a sua palavra escrita para o nosso benefício. Esta é a maior religião do mundo, é a religião de si mesmo. Ela existe dentro de cada um de nós. Mas o que diz a palavra de Deus para a religião de si mesmo? Ela diz que é um caminho que ao homem parece direito, mas que o seu fim são os caminhos da morte. A religião de si mesmo nos leva à morte espiritual, que quer dizer separação de Deus. E há 2 razões porque as pessoas estão escolhendo todos os dias a religião de si mesma. E a primeira razão é porque elas acham difícil demais servir a Deus. Elas acham difícil fazer o que vocês estão fazendo aqui nesta noite, o que vocês vieram fazer aqui nesta manhã, e o que vocês voltarão a fazer aqui na quarta-feira, e o que vocês estão fazendo todos os dias da sua vida, servindo a Deus. Veja o verso 19. Aqui Josué está usando de sarcasmo, e ele diz: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso,
que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Na verdade, ele estava respondendo de acordo com os argumentos daquele povo que vivia reclamando que era difícil servir a Deus, vivia reclamando de Deus, dizendo que ele era muito exigente, e usando de sarcasmo, Josué estava dizendo: tá certo, então é impossível servir a Deus, vocês não conseguirão jamais servir a Deus, porque era assim que eles estavam pensando. A vida cristã, no entanto, ela só é impossível quando nós tentamos vivê-la na força da carne. Mas quando nós vivemos a vida cristã na força de Deus, ela é possível. A vida cristã, ela não foi feita para ser vivida na carne, ela foi feita para ser vivida no Espírito. E no Espírito, eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O apóstolo João claramente disse isso, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E agora preste atenção, e os seus mandamentos não são pesados. Das duas uma, se você acha que os mandamentos de Deus são pesados, insuportáveis, talvez você ainda não tenha o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, porque através do Espírito Santo, os mandamentos se tornam leves, os mandamentos se tornam agradáveis, os mandamentos se tornam suaves. Mas sem o Espírito Santo, eles são pesados, eles são impossíveis. Ou talvez você esteja numa igreja legalista, que está colocando fardos desnecessários sobre os seus ombros, mas com certeza este não é o caso. Nossa igreja não é legalista, nossa igreja é bíblica. Mas você precisa decidir nesta noite, se os mandamentos de Deus são pesados. Satanás quer que você pense que a vida cristã é impossível e não vale a pena. Foi assim que ele causou o primeiro pecado sobre a face da terra. Ele disse para a mulher que ela não podia comer de nenhuma árvore do jardim. Mentira! Deus não proibiu assim. Deus disse que havia apenas uma árvore, da qual ela não podia comer. Mas o diabo exagerou. O diabo fez com que o mandamento de Deus se tornasse pesado, impossível de ser cumprido. E assim, ele conseguiu desanimar a mulher. Uma jovem senhora, psicóloga de profissão, congregou conosco por alguns anos. Ela e a sua família eram uma bênção na nossa igreja. Mas com o tempo, todos eles se desanimaram. Aí quando fui visitá-los, a mãe, que era psicóloga, me disse isso: pastor, a vida cristã é impossível de ser vivida, é impossível de ser seguida, por isso nós estamos desistindo dela. Essas foram as palavras. Na hora eu me senti culpado, e eu pensei: Senhor Deus, será que eu tenho sido legalista? Será que eu tenho colocado fardo sobre as pessoas impossíveis de serem carregados, impossíveis de serem suportados? Será que o meu legalismo está afastando essas pessoas de Deus? Será que eu estava pregando regras humanas, preceitos humanos, ao invés de ensinamentos bíblicos? Mais tarde, bem mais tarde, eu descobri que o problema todo era o marido, que estava vivendo em pecado, e em pecado profundo. A religião de si mesmo, ela vai lhe dizer: é impossível servir a Deus, é impossível fazer parte de uma igreja batista tradicional histórica. Mas João disse que os seus mandamentos não são pesados, e eu acredito nas palavras de João. Os mandamentos de Deus não são pesados, são prazerosos. Mas além disso, a religião de si mesma também acha mal servir a Deus. Não só difícil, mas é mal, é uma péssima escolha. Por isso Josué disse: porém, se vos parece mal, porque parecia mal aos olhos de alguns servir a Deus, então se você acha mal,
Faça a sua escolha. Deus não está de maneira nenhuma lhe implorando. Deus não é mendigo. Deus não está de maneira nenhuma forçando você a ficar do lado dele. Faça a sua escolha. E por incrível que pareça, há pessoas que acham errado servir a Deus. Elas estão contra tudo que nós estamos fazendo aqui nesta noite. E elas são contra tudo que nós somos aqui nesta noite, filhos de Deus. Se você doa os seus dízimos, se você oferta para missões, você é um idiota. Mas se você doa para o Criança Esperança ou para a Unicef, você é generoso, é filantrópico. Se você gasta o seu dinheiro com bebida e vícios, você está aproveitando a vida. Mas se você contribui para a obra missionária, você está sendo enganado. Se você tenta salvar um casamento do divórcio, você não é moderno. Mas se você permite o divórcio, você é legal. Se você não pratica o sexo fora do casamento, você é um quadrado. Se você pratica o sexo fora do casamento, aí você é aplaudido. Se você sonega impostos, você é esperto. Se você paga impostos, você é um otário. Por essas e outras razões, muitas pessoas acham mal servir a Deus, porque Deus pede de nós o que é certo, amém, irmãos? E não o que é mais fácil. A vida cristã, ela é capaz de diferenciar o certo do errado, o bom do mal. A verdade de Deus é absoluta e não relativa. E isso aborrece as pessoas que estão querendo inverter os valores dos nossos pais. Isaías 5, verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, ou ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Você pode pular, você pode gritar, você pode tomar chuva e sol durante uma partida de futebol, e você será elogiado por isso, torcedor fanático. Mas se você estiver na igreja, for à igreja a pé, e se você estiver na igreja adorando e louvando a Deus, aí você já é um fanático bitolado. A religião de si mesmo não gosta de Deus e não gosta das coisas de Deus. E, irmãos, esta é a religião dentro de cada ser humano. Esta é a religião dentro de cada um de nós. Mas hoje à noite nós temos a oportunidade de dizer não para esta religião. Nós temos a oportunidade de dizer: esta religião eu não sigo, esta religião eu não sirvo, esta religião não é para mim. Eu estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A segunda opção é a religião da maioria. Josué disse assim: agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué fez um pedido muito difícil para Israel: deitai fora os deuses de seus pais. O que quer dizer isso? A religião de seus pais, a tradição de seus pais, a religião da maioria das pessoas. Em muitos países da Ásia, o budismo é a religião da maioria. Na Índia, o hinduísmo é a religião da maioria. No Brasil, catolicismo misturado com espiritismo é a religião da maioria. Nos Estados Unidos é o protestantismo, e no Oriente Médio e parte da Ásia é o islamismo. E a maioria dessas pessoas não foi convencida espiritual e nem intelectualmente, mas elas foram atraídas pela maioria, pela tradição dos pais ou pela tirania de alguns governos.
Por isso que elas se tornaram membros dessas religiões. Um jovem judeu chamado Jacob Gardner, por exemplo, recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Messias quando ele tinha 18 anos de idade. Os seus pais, judeus ortodoxos, o expulsaram de casa e mais tarde fizeram um funeral simbólico do filho. Para eles, o filho havia morrido no momento que trocou de religião. No início do Templo Batista Maranata de Goiânia, uma jovem aceitou o Senhor Jesus Cristo, e eu creio que ela foi realmente sincera. Porém, seus pais tinham uma outra religião, não aceitaram a decisão da filha. O pai chegou a fazer uma capela na sua fazenda. Ele queria que a filha seguisse a religião da família. Ela não teve opção, ou ela seria deserdada. Veja o que os judeus estavam seguindo. Eles estavam seguindo os deuses aos quais serviram vossos pais. Deuses no plural. Está falando dos 400 anos ou mais que Israel viveu no Egito. E lá eles serviram a idolatria, os deuses falsos e vazios. No Egito, eles adoravam o sol, eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam imagens com corpos de seres humanos e cabeças de animais. Eles adoravam o boi, a vaca, o jacaré. Era uma religião falsa, mas era a religião da grande maioria. Mas o que a palavra de Deus diz, irmãos, no Salmo 115, diz que a idolatria é pura vaidade. Vamos ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Muitos não querem saber se a religião é falsa, antibíblica, ou se ela é verdadeira. Só querem saber se é a religião da maioria, se é a religião do país, se é a religião dos amigos, se é a religião da família, se é a religião da sociedade. Eu pessoalmente tenho medo da religião da maioria. Quando veio ao mundo, Jesus ele foi a minoria. E até hoje ele ainda é a minoria. Por isso ele disse em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus é a porta estreita. Ele jamais vai ser a religião da maioria. Na verdade, ele vai ser a religião da minoria. Então, Josué se apresentou perante o povo no melhor momento da sua vida, no melhor momento da história de Israel, e ele disse: irmãos, irmãs, nós adentramos a terra prometida, conquistamos o nosso pedacinho de terra, mas agora nós temos que renovar nosso concerto com Deus. Foi Ele quem nos abençoou com tudo isso, foi Ele quem nos abençoou com a vida, mas nós vamos ter que tomar uma decisão. Vocês vão ter que escolher hoje, neste dia, se vocês vão seguir a religião de si mesmo, sua cabeça, seus sentimentos, suas emoções, seus conhecimentos, ou se vocês vão seguir a religião de seus pais, a idolatria, o paganismo. Mas eu vou lhes dar uma opção melhor. A única, na verdade, é a religião de Deus. Amém, irmãos?
Porque veja, religião é o que nós fazemos para Deus. Ninguém melhor do que Ele para dizer o que fazer. Amém, irmãos? E Josué disse para aquelas pessoas: eu não posso escolher por vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? É a religião de Deus. A religião de Deus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A religião de Deus não tem um nome. Ela não se chama Templo Batista Maranata. Ela não se chama Igreja Presbiteriana. Ela não se chama Igreja Metodista, Menonita. Mas ela tem um livro. Amém, irmãos? Ela não tem um nome, mas ela tem um livro, a Bíblia Sagrada. Ela não tem vários deuses. Ela só tem um Deus, a saber, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Jeová das Escrituras. Ela não tem vários santos, mas ela possui apenas um Salvador, que é Jesus Cristo. Antigamente, quando o oleiro fazia o seu vaso através do barro, se algum vaso saísse defeituoso, com orifícios, o oleiro, se ele era desonesto, ele usava cera para tampar aqueles buraquinhos, e o comprador não percebia, os buraquinhos eram invisíveis aos olhos, porque havia cera tampando os buraquinhos. Mas quando chegava em casa com o seu vaso e despejava água quente no vaso, a água quente derretia a cera, e então a água vazava. Isso se tornou uma praxe entre os vendedores de vaso, de cerâmica. Então, quando o comprador ia na feira para comprar vasos, eles sempre perguntavam para os vendedores: esse vaso é com cera ou sem cera? Daí surgiu a expressão sinceridade. Sinceridade quer dizer sem cera. E nesta noite Deus está buscando religiosos sinceros. Amém, irmãos? Ele está buscando adoradores sem cera. Chega de encerar, chega de encerar. Seja um adorador sincero. Não fique se desculpando e colocando a culpa do seu esfriamento espiritual em acontecimentos ou em pessoas. O que está impedindo você de se consagrar a Deus nesta noite é a religião de si mesmo, é a sua cabeça, ou é a religião da maioria que você está seguindo. Mas se você aceitar a religião de Deus, é do jeito de Deus e não mais do seu jeito. Josué disse que precisamos servir a Deus com sinceridade, sem engano em nossas vidas. Por quê? Porque Deus é a escolha da razão. É inconcebível que você e eu escolhamos outra religião que não seja Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ilusão é buscar a divindade na prata, no ouro, no barro ou na madeira. Olha o que o profeta Jeremias disse: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. O povo de Israel estava fazendo isso, mas Josué perguntou:
quem foi que nos tirou da terra do Egito? Deus. Quem foi que nos criou? Deus. Quem criou os céus e a terra? Deus. Então a quem devemos servir? Deus. Nós que somos de Goiás, conhecemos bem essa história. Talvez as pessoas do estado de São Paulo não tenham aprendido isso. Mas o Bandeirantes, a Anhanguera, queria explorar o sertão goiano. Mas os índios selvagens daquela época não queriam deixá-lo entrar em seu território. Então, o Bandeirante Anhanguera teve uma ideia brilhante de ameaçá-los, dizendo que iria queimar todos os rios que estavam na sua terra. E para isso, ele usou o álcool para fazer uma demonstração. E os índios, ignorantes na época, não sabiam que se tratava de álcool, uma outra substância líquida, pensaram que realmente a Anhanguera tinha o poder de queimar a própria água. E com medo então de perder os seus rios, os índios não só permitiram a exploração de sua terra, mas também mostrou para o Anhanguera o caminho para as minas. Há muitos deuses fazendo truques e muitos seres humanos acreditando neles, fazendo truques pela internet, pelo YouTube, e muitos seres humanos acreditando neles. Porém Josué disse assim ao povo: deitai fora agora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E Deus estranho é tudo aquilo que esteja nos impedindo de nos consagrarmos ao Deus verdadeiro e único. Não temais os deuses estranhos. Eles podem fazer truques, mas só Deus pode operar a verdadeira salvação. Sirva a Deus com sinceridade. Também porque Ele é o único Deus de recompensa. Verso 20. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Na hora da morte, nós não vamos tratar com a religião de si mesmo, ela vai morrer conosco. Nós não vamos tratar com a religião da maioria, estaremos sozinhos. Mas nós vamos tratar com Deus, o juiz de todo o universo, e Ele recompensa o bem e o mal. Um jovem crente me disse que ele estava sendo tentado a cometer o pecado de prostituição. Ele havia marcado um encontro com uma mulher, e no dia do encontro, ele saiu de casa e ele tentou ligar a moto para ir ao encontro dela, mas a moto não pegava de jeito nenhum. Ele fez de tudo e a moto não pegou. Na hora ele pensou: Deus está me mandando um recado. No dia seguinte ele levou a moto para o mecânico, a moto pegou na primeira tentativa e o mecânico não achou absolutamente nada de errado com a moto. Então ele me procurou e disse: pastor, será que Deus estava tentando me dizer alguma coisa? E eu disse: estava sim. Ele estava protegendo você de alguma doença sexualmente transmissível, talvez de uma gravidez precoce. Enfim, Ele estava protegendo você de muita tristeza. Então, meus amados irmãos, para nossa proteção, hoje à noite nós precisamos decidir que vamos servir a Deus. Chega de servir a religião do seu eu, do seu próprio eu, da sua própria cabeça. Deixa de seguir a religião da maioria e siga apenas a religião de Deus. Hebreus 11:25 diz que Moisés, ele trocou a religião de si mesmo, e ele trocou a religião da maioria do Egito para servir ao único e verdadeiro Deus que existe.
Veja, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele preferiu então servir a Deus do que ao pecado, ainda que fosse prazeroso. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué, ele tomou uma decisão por si e por sua família, mas ele não podia fazer essa decisão pelo povo. Deus não está interessado no povo. Deus está interessado no indivíduo. Deus não está pensando, quero que toda a igreja se consagre a mim. Mas Ele está pensando, quero que você se consagre a mim. Eu sei que às vezes temos a impressão de que ainda vamos ver um avivamento coletivo. Eu não creio nisso. Hoje em dia eu creio apenas em avivamento individual. Creio apenas em pessoas amando a Deus de todo o coração. Mas eu não creio mais em avivamento coletivo. Por que não? Porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. E os homens dos últimos dias não vão dar lugar para um avivamento coletivo. Mas eu creio que cada um de nós pode fazer uma decisão, uma renovação de pacto com Deus nesta noite. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai fez exatamente o que Josué fez. Ele tinha um bar na rua Padre Euclides, Campos Elíseos. 666 era o número do bar. E ele fez questão de vender aquele bar e de nos levar para a igreja. E porque ele fez essa decisão, hoje à noite nós estamos aqui nesta igreja, adorando a Deus, servindo a Deus. E não servindo a religião de si mesmo, ou a religião da maioria, pior ainda, morto na eternidade sem Cristo. Meu pai tomou uma decisão por ele e por nós. E é só isso que Deus está pedindo de cada um. Tome uma decisão por você e pelos seus, que Deus colocou debaixo da sua tutela. Neste avivamento eu creio, amém, irmãos? Mas nos outros não. Vamos fechar os olhos.